Aleluias, glória a Deus, seja bem-vindo à nossa live. Mais um dia é uma alegria estar contigo para poder edificar a sua vida. Eu venho trazer uma palavra dos céus para poder fortalecer a sua vida nesses dias, tá bom, querido? Fica conosco até o final. Já convidou alguém para entrar na live? Se não convidou, dá tempo, chama aí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, o máximo que você puder de pessoas para entrar na nossa live para ser abençoada, amém? Eu profetizo sobre a tua vida, graça do Senhor, e fica comigo até o final. Eu quero orar por você. Nós estaremos orando juntos pelas nossas famílias, pelo Brasil, para que Deus ele traga cura, para que esse tempo passe e que ele venha derramar bênção sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém? Se você tem algum pedido de oração, põe nos comentários aí. Você que está pela live, põe nos comentários aí o seu pedido de oração. A minha esposa, meus filhos estão aqui anotando, né? Nosso estúdio é a nossa casa. Nós estamos na nossa casa, uma estrutura simples, mas oferecendo o nosso melhor para poder abençoar a sua vida, a sua família, você que está ouvindo esta mensagem. Amém? Eu quero ler um versículo maravilhoso, porém também muito poderoso, da palavra de Deus, que traz aqui ensinos tremendos, que está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hoje eu quero falar para você sobre a importância da fé. A importância da fé. Querido, principalmente nesses dias, a fé ela é muito importante. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que esse tempo vai passar, pois Deus ele fará passar. E sobre essa importância da fé, eu acredito que ao ouvir esta mensagem, você terá mais fé ainda. Não porque eu estou falando, porque Cleiton está falando, mas porque a própria Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como eu adquiro fé? Ouvindo a palavra de Deus. Como eu aumento a minha fé? Ouvindo e meditando na palavra de Deus. Então, queridos, sobre essa importância da fé, aqui na carta aos Hebreus, no versículo 6, começa dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Veja aqui o que o próprio Deus ele espera de nós. Se você deseja agradar ao Senhor, primeiro você precisa ter fé. Sem ela é impossível. Você não vai ter como agradá-lo. Então Deus ele espera que você possa agradá-lo através da sua vida, mas também tudo se inicia com a fé. Você precisa acreditar que Deus ele pode te abençoar. Você precisa acreditar nesse Deus maravilhoso. Você precisa ter fé. Você precisa depositar a sua fé nele. Você precisa olhar para ele. Porque o mesmo versículo diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E aqui traz um ponto muito importante. A Bíblia fala sobre a existência de Deus. Eu tenho certeza que em algum tempo da sua vida você tem ouvido falar sobre a existência de um Deus que é todo poderoso. A nossa geração tem ouvido falar sobre a pessoa de Jesus. A nossa geração tem ouvido falar sobre um Deus que é todo poderoso. Por mais que tenha ainda um grande número de pessoas que digam ou que não tem talvez uma vida religiosa, mas a nossa geração ela tem experimentado de alguma forma ouvir falar do Senhor. Por exemplo, no final do ano, todos comemoram o Natal, o nascimento de Jesus. Apesar de não sabermos a data, mas alguém disse que foi provavelmente nessa data de Natal, mas pelo menos as pessoas estão ouvindo falar sobre o nascimento do Filho de Deus, do Salvador. No nosso Brasil, há uma semana chamada Semana Santa. Por mais que muitas pessoas, até algumas que nem sequer têm uma vida religiosa, alguns vão
para as encenações teatrais. Alguns até participam das encenações teatrais sobre a crucificação de Jesus. Então, a nossa geração tem ouvido falar sobre um Deus. Mas a minha pergunta é: essa geração tem crido em Deus? Essa geração tem acreditado, tem fé em Deus? A importância da fé nesses dias, e para nós ela tem um grande valor. E aqui a palavra diz: pois aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe. Como alguém vai se aproximar de um Deus que nem sequer lhe crê que ele existe? Não sei se alguém já falou para você que você precisa crer em alguma coisa. Não, você não precisa crer em alguma coisa. Você precisa crer em Deus. E você precisa crer no Deus que a palavra fala. O Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é apresentado, por exemplo, lá no livro de Gênesis, que quando falou, tudo veio a existir. Você precisa crer nesse Deus. Você não pode somente ter um pensamento positivo. Não que seja ruim você ter pensamentos positivos. Claro que é muito melhor você ter pensamento positivo do que pensamento negativo. Mas eu estou falando de uma fé que lhe leva a crer em um Deus que é todo-poderoso. E quando se fala isso, sobre esta fé, que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe. Não se refere à existência de um Deus. E também podemos entender também sobre a sua palavra. Você que tem ouvido e você que tem uma Bíblia, você precisa crer que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. Que as Escrituras Sagradas contêm as verdades eternas. Que as Escrituras Sagradas traz uma revelação de um Deus que tem poder para nos salvar, nos dar a vida eterna e nos mostra o caminho a qual nós podemos viver. Por exemplo, a Bíblia fala sobre um período de silêncio de Deus, que foi o silêncio de 400 anos. Quando as Bíblias mais antigas, por exemplo, do último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, para o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, geralmente as Bíblias mais antigas, elas deixavam uma folha ou duas folhas em branco. Isso representava o período do silêncio. Ou seja, houve 400 anos de silêncio em que Deus ele não falava, não levantava profeta para falar ao povo. Até que nos evangelhos nós já vemos ali João Batista anunciando sobre Jesus, e Jesus chega já anunciando o reino de Deus. E nos evangelhos fala que Jesus ele é chamado também de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus ele não está mais em silêncio. O Senhor, ele fala até hoje. Todos os dias nós podemos ouvir a voz de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, querido, se você quer desfrutar de milagres, você primeiro precisa crer que Deus existe. Se você quer ter uma intimidade, se você quer conhecer o Senhor, Deus, você precisa crer que Ele existe. Se você quer experimentar de uma vida nova, você precisa crer que Ele existe e que Ele tem vida nova para você. E aí, por isso que o versículo ele deixa bem claro para nós aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai desfrutar de uma vida abundante? Como é que você vai desfrutar de vitórias do Senhor se você não tem fé? Algumas pessoas até dizem, eu tenho fé. Quando alguém pergunta, você acredita em Deus? Eu acredito. Mas sabe, muitas vezes é uma fé que é apenas uma declaração por saber que existe. Mas Deus ele não quer que você somente acredite que Ele existe. Pois a Bíblia diz que os demônios, eles creem tanto que Deus existe, que eles estremecem. Não é somente o fato de saber que Deus existe, mas o fato de saber que Ele existe e que você acredita nele e que vai buscá-lo. Então, para buscá-lo e para procurar agradar, é necessário acreditar nele e é necessário acreditar em sua palavra.
E aí no versículo 6, ainda concluindo, ele diz assim: pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele começa dizendo: aquele que se aproxima, é necessário crer que Deus existe primeiro, e depois crer que aquele que se aproxima dele vai receber recompensas do Senhor. O que quer dizer isso? Que Deus, ele abençoa todos os que se aproximam dele. Essa é uma verdade que está escrita na palavra de Deus. Não lhe trago uma palavra de engano, mas lhe trago uma verdade. Se você se aproximar do Senhor, você será recompensado por Ele. Se você buscá-lo, você será abençoado por Ele. Quanto mais você crer, quanto mais você buscar, quanto mais você se aproximar do Senhor, mais a sua fé irá crescer, irá aumentar, mais você terá conhecimento desse Deus, mais você terá conhecimento da sua palavra, que revela a vontade dele para você, como você deve andar, o que você deve fazer e o que você deve abandonar, como também você será abençoado por ele. Então, querido, creia no Senhor e creia também que ele abençoa todos os que o buscam. Se você tem buscado, se você no seu coração tem desejado buscar a Deus, então, querido, comece a acreditar a partir de agora que Ele vai te abençoar. Comece a acreditar que Ele vai proteger a sua casa. Comece a acreditar que Ele vai trazer provisão, providência para a tua vida financeira, para os teus negócios. Comece a acreditar que o Senhor ele vai abençoar a sua família. Comece a acreditar que Deus ele vai salvar a sua casa. Comece a acreditar que Deus ele tem vida eterna para você. Ele tem salvação para você. Comece a acreditar que o que parecia ser impossível é possível. Então, querido, não duvide, acredite. O Senhor ele é poderoso. Se você crê que Deus existe, então acredite que milagres acontecem. Se você crê que Deus ele é poderoso, então acredite que ele pode se manifestar de forma poderosa na sua vida. Pois está escrito aqui: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Então, querido, é impossível aquele que se aproxima de Deus somente crer na sua existência, mas não crer que Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Você precisa ter essa fé no Deus grande, no Deus soberano, na pessoa de Jesus, mas você precisa também crer que Ele é poderoso para te abençoar e que Ele quer te abençoar. Amém? E eu não estou falando de um Deus qualquer. Não estou falando de um Deus feito pela imaginação humana. Não estou falando de um Deus que fica apenas, a sua história é apenas contada em livros. Não, eu estou falando de um Deus que é vivo. Que quando os apóstolos começam a falar sobre ele, eles começam a dizer que foram testemunhas oculares, ou seja, eles viram Jesus, eles tocaram nele, os discípulos de Jesus andaram com ele, a terra começou a presenciar coisas que nunca presenciou antes, as pessoas da época de Jesus viram coisas que nunca tinham visto antes, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, paralíticos andando, mortos ressuscitando, pessoas que eram possuídas por demônios sendo libertas. Tudo isso porque um Deus chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, estava habitando entre eles. O Senhor, ele habita no nosso meio. O Senhor, ele se manifesta em nosso meio. É esse Deus que eu estou falando, Jesus. É esse Deus que eu estou falando para você crer nele, na sua existência, né?
e que Ele é grande e que Ele também tem poder para te abençoar, que Ele tem poder para mudar a história da sua vida, ainda que tudo pareça ser impossível. Pois esse Deus, está escrito aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim: para Deus, esse Deus a qual eu estou lhe falando, nada é impossível para Ele. Então, querido, esse Deus ele não foi feito por mãos humanas. A sua imagem não foi esculpida em madeira, pedra, não foi criada por mão humana. Esse Deus, ele é o Criador. É o que a Bíblia o chama lá no livro de Gênesis de Elohim, o Criador. Nós não estamos falando de algo criado pelo homem, nós estamos falando do Criador. Então nesse Deus, é esse Deus que eu estou falando para você. Se você crê nele, então creia que ele é mestre em realizar coisas impossíveis. Creia que ele é poderoso para trazer restauração, creia que ele é poderoso para trazer renovação, para ele abençoar também a sua casa, a sua família, cada área da sua vida. E aí, volto a repetir o mesmo versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. A importância da fé, tanto para crer na existência dele, como também para crer que ele pode te abençoar. Então, querido, sem fé ninguém recebe nada. É importante você ter fé. É importante você acreditar. Então, quando é que nós devemos usar a nossa fé? Sempre. Mas principalmente quando você necessitar de milagres. Principalmente nos dias mais difíceis. Principalmente nos dias atuais. Esses dias atuais, a qual eu estou ministrando, gravando essa ministração, são dias de pandemia, o qual está enfrentando aí, todos nós estamos passando no Brasil, em vários países, estamos todos aí enfrentando essa pandemia contra o coronavírus. Estamos em isolamento social, mas nós continuamos crendo em um Deus que tudo pode. Nós continuamos crendo em um Deus que para Ele nada saiu do seu controle. Nós continuamos crendo, em um Deus que tem o poder para curar. Que tem um Deus que tem poder para fazer maravilhas. Que tem o poder para restaurar. Eu já vi pessoas que passaram pelo câncer e que hoje estão 100% curadas. Eu já vi pessoas que viveram escravas das drogas e que hoje estão 100% libertas. Vi pessoas que viveram presas no alcoolismo durante anos e que hoje estão 100% libertas do alcoolismo. Eu vi pessoas que não tinham paz e que hoje desfrutam de uma paz maravilhosa. Eu vi pessoas com vidas destruídas, viveram na sarjeta e hoje têm suas vidas restauradas, construíram famílias e vivem uma vida em paz. Porque acreditaram em um Deus chamado Jesus Cristo e porque acreditaram que esse Deus, que é grande e que é poderoso, tinha e tem poder para restaurar as suas vidas. Se você quer experimentar um milagre na sua vida, então creia. Creia primeiro em Deus, na pessoa de Jesus, e creia que Ele pode fazer milagres na sua vida. Nesses dias difíceis, creia no Senhor e creia que Ele está contigo para lhe guardar, para lhe proteger de todo o mal. Amém? A importância da fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Que esta palavra gere vida em seu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.